Você sabia que para Carl Gustav Jung, todos nós possuímos um lado sombrio dentro de nós, que quase nunca manifestamos publicamente? Carl Gustav Jung nasceu na Suíça em 26 de julho de 1875. Filho e parente de pastores luteranos. Desde sua infância, sua vida já era afetada por questões religiosas e espirituais. No seu livro autobiográfico Sonhos, Memórias e Reflexões, ele relata suas experiências interiores, onde, segundo ele, foi tragado por suas experiências e sonhos, o que o levou a dedicar toda a sua vida a penetrar o segredo da personalidade. Diante deste fato, Jung, que era apaixonado pelas ciências humanas e ciências naturais, encontrou nos estudos de distúrbios da personalidade na psiquiatria o seu grande interesse nos fenômenos psíquicos. Todavia, também chegou a investigar a mensagem de uma médium que contribuiu para a construção de sua obra Psicologia e Patologia dos assim chamados fenômenos ocultos. Pouco a pouco, Jung desenvolvia suas teorias sobre processos inconscientes e análise de símbolos oníricos, ou seja, símbolos que se relacionam com os sonhos, fantasias e ao que não pertence ao mundo real. Freud e suas teorias influenciaram boa parte do pensamento de Jung. Por exemplo, o livro Interpretação dos Sonhos inspirou Jung a desenvolver seu enfoque na análise de sonhos e de símbolos, assim como as teorias freudianas sobre o inconsciente levaram Jung a analisar de forma sistemática os processos psicológicos e cognitivos. Em sua teoria, Jung se baseava na ideia de que fenômenos ocultos influenciavam as nossas vidas e, diferente de Freud, ele acreditava que a motivação de um indivíduo advém não só das experiências reprimidas, mas também por outras experiências de tom emocional que são herdadas de nossos ancestrais. O nome que se dá a esses fenômenos ou imagens que são herdadas é inconsciente coletivo. E, na verdade, esses elementos que compõem o inconsciente coletivo nunca foram experimentados de forma individual por nós, mas vieram literalmente por meio de nossos ancestrais. Os elementos do inconsciente coletivo que foram se tornando mais desenvolvidos são denominados arquétipos. Esses elementos possuem uma força que delineia a nossa personalidade. Mas um ponto importante para entender a teoria de Jung é que em sua teoria há um compêndio de opostos. As pessoas são introvertidas e extrovertidas, racionais e irracionais, conscientes e inconscientes. Por exemplo, Jung via sua mãe como tendo duas disposições separadas. Por um lado, ela era realista, prática e afetiva, e por outro era instável, mística, clarividente, arcaica e implacável. Dentre essas duas realidades, havia uma identificação maior de Jung com o segundo lado de sua mãe, o que ele chamava de personalidade noturna. Para Jung, os conteúdos do inconsciente coletivo não estão adormecidos, mas são ativos e influenciam os pensamentos, as emoções e as ações de uma pessoa. Mas do que se tratam esses conteúdos? Bom, a experiência de ancestrais distantes com conceitos como Deus, Mãe, Água, Terra, entre outros, foram sendo transmitidos ao longo das gerações, de maneira que as pessoas em todos os tempos sofreram influências de seus ancestrais primitivos. Diante disto, pode-se dizer que esses conteúdos são mais ou menos os mesmos para todas as pessoas, em todas as culturas. Como vimos anteriormente, os arquétipos são essas imagens arcaicas carregadas de emoções, que derivam do inconsciente coletivo. E cada pessoa possui dentro si os potenciais para um número incontável de arquétipos. E os sonhos são a maior fonte desse material arquetípico, pois é nos sonhos que temas que poderiam não ser conhecidos pelo sonhador, por meio da experiência pessoal, mas que por diversas vezes coincidem com temas que eram conhecidos por povos nativos e antigos. E para Jung, o inconsciente coletivo é formado por essas forças autônomas chamadas arquétipos, que possuem vida e uma personalidade própria. Todavia, somente algumas dessas imagens se desenvolveram a ponto de serem conceitualizadas. Entre eles está aquele que nos interessa, que é denominado de sombra. Mas, para entendermos melhor o que é a sombra, precisamos primeiro entender a persona,
O nome persona é uma referência à máscara usada pelos atores no teatro antigo. Esse arquétipo compõe a parte na personalidade que se adequa ao nosso papel particular no mundo, dentro do que a própria sociedade dita como a postura mais adequada para um determinado contexto social. Um exemplo prático é a postura que um político deve adotar diante de seus eleitores. Ele deve mostrar à sociedade um rosto que conquiste a confiança e o voto do povo. A sombra é justamente o oposto da persona. São todas as nossas experiências, desejos, memórias e tendências pessoais que são rejeitados por serem incompatíveis com a nossa persona e com os padrões socialmente aceitáveis. Quanto mais forte é a nossa personalidade social, mais repudiaremos o que existe em nossas sombras. Ela pode ser definida como o arquétipo da escuridão e da repressão, pois ela representa aquelas qualidades que não desejamos conhecer e buscamos escondê-las de nós e dos outros. A nossa sombra pode se manifestar por meio dos sonhos. Neles ela é vivida como uma figura escura, primitiva, hostil ou repelente. Mas ela também pode aparecer representada por um animal, um anão, um vagabundo, ou qualquer outra figura considerada de categorias mais baixa. Mas a sombra pode ser muito perigosa para nós. Ela pode dominar sobre nós caso não seja reconhecida a sua existência. Quanto mais nos tornamos conscientes de sua existência, menos poder ela tem de dominar sobre nós. E um grande risco que corremos ao não a reconhecermos é que podemos projetar o lado obscuro de nossa personalidade nas outras pessoas para vermos neles a feiura e o mal que não queremos ver em nós mesmos. Aquelas pessoas que nunca tomam consciência da existência de sua sombra podem ficar submetidas ao seu poder e levar vidas trágicas. Para lidar com a escuridão que habita em nós, a solução não é querer eliminá-la, porque ela não pode ser eliminada, em razão de que cada porção reprimida dela é uma parte de nós mesmos. Mas é ter conscientização da sombra, pois, à medida que a sombra é reconhecida e se faz mais consciente, recuperamos partes de nós mesmos previamente reprimidas. Todavia, a sombra não é apenas uma força negativa em nossa psique, mas é considerada por Jung como a principal fonte da nossa criatividade. Ela é um importante depósito de energia e vitalidade. E nela pode encontrar-se o valioso material do inconsciente coletivo. Portanto, precisamos ter consciência dela, mas não devemos tentar entendê-la por completo, visto que, quando pensamos que a compreendemos, a sombra aparecerá de outra forma. Lidar com ela é um processo que poderá levar toda a nossa vida, e que consiste em olhar para dentro e refletir honestamente sobre tudo o que encontramos lá. E aí, gostou desse vídeo? Curte, compartilha e deixe a sua opinião nos comentários.